Olá, e bem-vindo às Crônicas Romanas, uma história de Roma em português. Episódio 27. O ano 146 a.C. O apogeu da República ou o começo do seu fim. No episódio anterior, vimos como Roma derrotou Macedônia pela terceira vez, consolidando seu domínio sobre a Grécia e o Mediterrâneo do leste, depois de já ter dominado o Mediterrâneo oeste, tendo derrotado Cartago na Segunda Guerra Púnica. No entanto, nessas duas regiões haviam focos de rebelião que de tempos em tempos ficavam mais intensos. Nesse ano de 146 a.C., ambos os focos foram destruídos com uma crueldade imensa, e assim a República Romana deixou bem claro que qualquer resistência ao seu domínio resultaria em destruição total. Do lado da Grécia, a cidade exemplo foi Corinto, que em 146 se rebelou contra Roma como líder da Liga Aqueia, que era uma liga de cidades gregas. O Senado então mandou as legiões romanas que cercaram, tomaram e destruíram Corinto, executando todos os homens e vendendo as mulheres e as crianças como escravos. A cidade seria varrida do mapa e somente reconstruída 100 anos depois, por ordem de Júlio César. Essa cidade reconstruída será onde uma comunidade cristã irá se instalar no primeiro século e irá receber cartas de São Paulo, que são as chamadas cartas aos Coríntios. Mas isso aí, como se diz, é outra história e ainda está pelo menos 200 anos no futuro, depois desse episódio que a gente vai falar hoje. Diante de tamanha destruição, os gregos viram que era melhor ensinar filosofia e retórica em Roma e daí por diante seguiram como parte integral da região de domínio romano, sendo o grego e não o latim a língua mais falada nas províncias do leste romano. Há inclusive uma frase famosa do poeta romano Horácio, que diz o seguinte: Grécia capta ferum victorem cepit, né? Que em latim isso aí vai traduzido para a Grécia conquistada conquista o seu vitorioso selvagem. Já no lado do oeste, vimos que o conservador Catão, o senador Catão, insistia na destruição de Cartago. E a desculpa veio em 151 a.C., quando o rei da Numídia, que era um aliado de Roma no norte da África, atacou uma das cidades satélites de Cartago. Cartago mandou, obviamente, tropas para defender a cidade, e os romanos tomaram isso como uma desculpa, que é a desculpa que eles precisavam para justificar a destruição do velho inimigo. Existe até uma observação de que Roma teria conquistado o mundo em legítima defesa, né? Como ao fim da Segunda Guerra Púnica, o Tratado de Paz proibia Cartago de atacar inimigos, o Senado mandou as legiões para cumprir a demanda de Catão. Cartago deve ser destruída. O que se passou foi um teatro macabro de diplomacia, crueldade e malícia. Os cartaginenses, ao verem as legiões chegando, entraram em desespero, em pânico. Uma comissão de diplomatas foi enviada para se render imediatamente e aceitar todos os termos romanos. Primeiro, os romanos pediram 300 filhos das famílias mais ricas e nobres de Cartago que fossem entregues como reféns e fossem morar em Roma. Os cartaginenses aceitaram, havendo inclusive descrições antigas das famílias em pranto se despedindo dos seus filhos que estavam embarcando para viver na cidade inimiga. Os generais romanos então impuseram novas condições, que a cidade entregasse todos os navios, todas as comidas e todas as armas. Os cartaginenses entregaram. Foi então que os romanos anunciaram a condição mais cruel: que a cidade toda se mudasse 15 quilômetros para dentro do deserto, perdendo assim o seu porto e o acesso ao mar, e que era a razão da cidade existir. Os cartaginenses argumentaram que destruir uma cidade que já se havia se rendido e entregue os seus filhos e as suas armas seria uma atrocidade jamais vista na história. Os enviados cartagineses se ofereceram como sacrifícios para os romanos. Os cônsules responderam que esses eram os termos ditados pelo Senado romano e que não havia negociação. Quando a população de Cartago soube dos termos, houve fúria nas ruas. Os enviados cartagineses foram linchados, os líderes cartagineses foram assassinados. Toda a população se juntou para resistir a Roma e declararam guerra, uma guerra que eles sabiam que não poderiam ganhar.
Mas mesmo assim fecharam a cidade e convocaram toda a população adulta para lutar contra os romanos. Todo o metal disponível na cidade, inclusive dos templos aos deuses de Cartago, foi transformado em armas, espadas e lanças. As mulheres cortaram seus cabelos para fazer cordas. Navios foram construídos dentro do porto interno da cidade. Esse longo cerco final a Cartago durou 3 anos. Ao final de 147, os romanos, como sempre supersticiosos, decidiram que somente um descendente do grande Cipião seria capaz de vencer Cartago. Assim, eles elegeram Cipião Emiliano, que é filho daquele Paulo Emiliano, criado pela família do Cipião, para liderar o assalto, para que ele, Cipião, Emiliano, liderasse o assalto final à cidade. Por essa época, depois de 3 anos, a população de Cartago estava exausta. Mesmo assim, a luta foi de rua a rua, de casa a casa. O Cipião Emiliano ordenou que a cidade fosse incendiada. Cada rua tomada fosse incendiada. A população, que antes era estimada em 500 mil habitantes, tinha agora menos de 50 mil pessoas. O líder militar da cidade pediu pela sua vida, pediu que fosse poupado. Mas a esposa dele disse: tenha vergonha e se mate. E ela mesma se matou depois de matar os filhos, jogar os filhos na fogueira. A ordem final veio do Senado que a cidade fosse destruída, tijolo por tijolo, que fosse colocada uma maldição sobre o chão onde a cidade existia, e havia então, e foi criada então a lenda que o chão teria sido salgado para que lá nada crescesse. Essa história do sal, apesar de muito conhecida, aparentemente foi uma criação de historiadores séculos depois. Dizem que levou 17 dias para que a cidade queimasse completamente. O Políbio, um historiador romano dessa época, diz que ao ver Cartago queimar, o Cipião Emiliano teria chorado e recitado versos de Homero, lá da Ilíada, quando o Homero escreve que o Heitor, que era um líder de Troia, prediz a queda de Troia, dizendo que um dia chegará em que a sagrada Troia perecerá e Príamo e seu povo serão mortos. O Cipião Emiliano estaria pensando na eventual queda de Roma, porque um dia todo o grande poder cai, né? Como caiu Troia e como ali ele estava vendo cair Cartago. Não sabia ele que Roma iria demorar mais de 700 anos para ser derrotada, mas seria. Assim, nesse ano de 146 a.C., Roma mostrou que resistir ao seu poder resultaria em destruição total. Tendo Coríntio, na Grécia, e Cartago, no norte da África, servido de exemplos macabros para o auge da República, do poder da República. Nem tudo, no entanto, seria paz na próxima década. Enquanto Roma, por essas ações, tinha pacificado o leste e o sul, onde ficava Cartago, a oeste de Roma, ali na Península Ibérica, onde hoje nós temos a Espanha e Portugal, o poder romano seria desafiado por um povo, até então pouco conhecido, uma tribo que vivia entre o rio Douro e o rio Tejo, uma tribo conhecida como os lusitanos. Isso a gente conta no próximo episódio.